Bom, agora vamos voltar para um outro quadrilátero, que é chamado de trapézio. Então vamos lá. Vamos calcular a área do trapézio. Mas vamos entender a definição de um trapézio. Primeiro, o trapézio, que é essa figura aqui, esse quadrilátero aqui, ele tem dois lados opostos paralelos e os outros dois lados opostos não paralelos, ok? Então, essa daí é a definição do trapézio. Agora, o que eu tenho no trapézio? Percebam que se eu colocar o trapézio deste jeito, eu consigo identificar os lados que são paralelos. O maior eu vou chamar de Bzão, ou seja, base maior. E o outro lado que é paralelo eu vou chamar de Bzinho, ou seja, base menor. E a altura é assim que a gente encontra a altura, não esquecendo que aqui tem que ter 90 graus, tá? Com a base, uma das bases, ou com a outra também. Então você tem base maior, base menor e altura. Tendo essa informação, você consegue achar a área do trapézio com esta fórmula. Área, aliás, que área? Lado maior mais base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular a área de um trapézio. Vamos para um exemplo. Percebam que a gente tem uma figura aqui bem estranha, mas no fundo são duas figuras que a gente está juntas. Eu até pintei um pouquinho diferente, porque aqui eu tenho um trapézio, olha só. Ele está numa outra posição, mas esse lado é paralelo a esse e esse lado não é paralelo a esse. Então está aqui um trapézio, está de uma outra posição, mas é um trapézio. E aqui eu tenho um triângulo, né? Então, o que eu faço? Calculo a área do triângulo, calculo a área do trapézio e encontro, somo os dois. Então, olha só, eu tenho a altura do triângulo e tenho a base do triângulo, só está de outra posição. E aqui eu tenho a base maior do meu trapézio, é esses 4 aqui, ó. A base menor é 2 e a altura? A altura é 2. Então pronto, eu tenho tudo que é necessário para encontrar a área desses dois. Vamos pensar no triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Olha o triângulo. A base vai ser o 2 e a altura vai ser 4. 2 vezes 4, 8, dividido por 2. A área do triângulo, 4 centímetros quadrados. Vamos pensar no trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quanto é a base maior? Aqui, ó, essa parte aqui que é a base maior, que é igual aos 4. 4 mais 2. O 2 é a base menor. Esse 2 aqui, ó. Então, 4 mais 2 vezes 2, que é a altura. Essa aqui que é a altura do trapézio, dividido por 2. 4 mais 2, 6 vezes 2, dá 12 por 2. Logo, a área do trapézio, 6 centímetros quadrados. E a área total? A área do triângulo mais a área do trapézio. Então, a área dessa figura verde é 10 centímetros quadrados. Facinho, né? Vamos aí para mais um quadrilátero. Esse chamado de losango. O losango, para a gente definir o que é um losango, primeiro, é um quadrilátero que tem 4 lados iguais, ok? Muito bem. Isso significa dizer que se um losango é um quadrilátero com 4 lados iguais, então o quadrado também é um losango. Isso mesmo. Muito bem. Agora, vamos voltar aqui para o losango. O losango ele tem uma característica. Olha só. Ele tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Por quê? Imagina que esse losango é como se fosse um balão, não é? Ele vai ter uma diagonal menor e uma diagonal maior. Se você tiver a medida da diagonal maior e a medida da diagonal menor, já era. Está aqui a fórmula da área do losango. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Facinho, né? Um exemplo. Calcule a área do losango. Olha, observando aqui, o que a gente tem? A gente tem que daqui até aqui tem 4 centímetros. Concordam que pelo desenho, essa aqui é a diagonal menor, que é 4? E daqui até aqui, que é essa medida aqui, 6 centímetros, que é a diagonal maior. Pronto. Se essas duas, 6 vezes 4, 24 por 2, 12. A área do losango igual a 12 centímetros quadrados. Muito bem, agora vamos para o círculo. Primeiro vamos definir o que é um círculo.
Círculo é uma área que é limitada por vários pontos, tá? Imagine que essa linha azul aqui seria um ponto atrás do outro aqui, ó. Só que o que acontece? Cada ponto desse, ele vai estar à mesma distância do centro da circunferência. Então, todos os pontos que têm a mesma distância com relação ao centro da circunferência, então essa volta aqui que é a circunferência, que é um conjunto de pontinhos um atrás do outro e todos com a mesma medida até o centro, é chamado de circunferência. E a circunferência mais toda a área interna dela é chamada de círculo, ok? O que mais que nós temos aqui no nosso círculo? Temos aqui o ponto central, a distância do ponto central até a circunferência é chamada de raio, ok? Bom, para a gente calcular a área desse círculo, a gente vai ter que trabalhar com um número irracional chamado de π, que é igual a 3,1415,9, são infinitas casas decimais. Então, o π, a gente sempre vai... Usou o π, trabalha na aproximação, ok? Então, é 3,14. Pode trabalhar dessa forma. Então, vai usar o π, aproximadamente 3,14, tá bom? O r, como eu disse aqui, é a distância do centro da circunferência até a circunferência, é chamada de raio, ok? E a nossa fórmula da área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado, ou π vezes r, ok? Então, se você precisa calcular a área de uma circunferência, a área de um círculo, você precisa saber a medida do raio dessa circunferência, ou do diâmetro, né? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio, ok? Vamos por um exemplo? Olha só. Calcule a área da região colorida. E agora, hein? Complicou, né? Não complicou não. Se eu tenho essa medida, percebam que eu tenho uma circunferência inscrita num quadrado. E se é um quadrado e ele tem um dos lados que é 2, então aqui também é 2, não é? Então a gente pode fazer o quê? Calcular a área de tudo, que é o quadrado, e subtrair a área da circunferência. Ah, mas e o raio, professor? Olha, se daqui até aqui é 2, daqui até aqui também é 2, e o centro da circunferência não está no centro, logo a distância daqui até aqui vai ser 1 centímetro. Então a gente sabe o raio. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a área do quadrado. Base vezes base, ou lado vezes lado, 2 vezes 2. A área do quadrado é 4 centímetros. Então tudo isso aqui, esse quadrado todo, inclusive essa circunferência que está dentro, tem 4 centímetros quadrados de área. Bom, agora eu tenho que calcular a área do círculo para poder subtrair. A área do círculo vai ser, a área é aproximadamente π vezes r ao quadrado. O π, a área é aproximadamente 3,14 vezes o raio. O raio é 1, lembra? 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1 mesmo. E 3,14 vezes 1 é 3,14. Logo, a área aproximada do círculo que está dentro desse quadrado é 3,14 centímetros quadrados. Bom, eu não quero só a área da parte colorida, então eu vou pegar os 4 centímetros quadrados e subtrair os 3,14, que é aproximadamente a área do círculo. Então, 4 centímetros menos 3,14 centímetros é aproximadamente 0,86 centímetros quadrados. Tá? Quando você vai fazer a subtração, né? E você tem 4 menos 3, qualquer coisa, é 3,14. Então, 4 você põe 4,00 menos 3,14 e faz a subtração. Logo, deu um valor de 0,86 e a gente vai trabalhar na aproximação. Então, a área verde colorida é igual a 0,86 centímetros quadrados. Então, é isso aí, pessoal. Vou montar a atividade e por enquanto é só. Até mais, pessoal.